Olá, eu sou Giovanni de Souza. Hoje são 29 de junho de 2018, são 15 horas e 32 minutos. Os escritores sagrados não hesitam em atribuir a Deus a criação do universo. Consideram apropriado, portanto, tributar-lhe toda a reverência, o louvor e a glória devidos ao Criador. Os escritores do Antigo Testamento normalmente acreditam a Deus a criação do universo físico, usando o verbo bara, ele criou. O primeiro versículo das Escrituras declara: no princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Esta sucinta declaração antevê o restante de Gênesis. Responde a 3 perguntas. Quando ocorreu a criação? Quem é o sujeito da criação? Qual é o objeto da criação? Gênesis capítulo 1, versículo 1, destaca o fato de um começo verdadeiro, ideia evitada pela maioria das religiões e filosofias antigas e modernas. Bara parece indicar que os fenômenos físicos vieram a existir naquela ocasião e que não tinham existência prévia, na forma em que foram criados pelo fiat divino. Em outras palavras, até esse momento nada absolutamente existia, nem mesmo um átomo de hidrogênio. De conformidade com Gênesis capítulo 1, versículo 1, o sujeito da criação é Deus. O verbo bara, em sua forma mais comum, é usado no hebraico somente no tocante à atividade divina, jamais se referindo à atividade criadora humana. A criação revela o poder de Deus, Isaías 40, 26. Sua majestade, Amós 4, 13. Seu trabalho ordenado, Isaías 45, 18. E sua soberania, Salmos 89, 11 e 13. Como Criador, Deus deve ser reconhecido onipotente e soberano. Quem rejeita a doutrina bíblica da criação desdenha o reverente temor a Deus devido por força desses atributos. No Antigo Testamento, os céus e a terra abrangem a inteireza do universo ordeiro e harmonioso. Nada existe que não tenha sido criado por Deus. O criacionismo é a doutrina segundo a qual Deus criou a partir da sua palavra tudo quanto existe, os céus, a terra, os reinos vegetal e animal e, finalmente, o ser humano. Hebreus, capítulo 11, versículo 3. O evolucionismo. Charles Robert Darwin, naturalista britânico, desenvolveu a teoria da evolução, juntamente com Russell Wallace, e propôs o princípio da seleção natural como mecanismo de evolução. O seu interesse especial pelas ciências naturais levou-o a embarcar no navio como naturalista e a viajar ao redor do mundo entre 1831 e 1836. Durante a viagem, interessou-se principalmente pela geologia, fauna e flora dos lugares que visitou, América do Sul, Ilhas Galápagos e Austrália, realizando numerosas observações de maneira a analisar o problema da origem das espécies. Foi a compilação destes dados que lhe permitiu formular a sua principal teoria, apresentada no livro A Origem das Espécies, em 1859. Esta obra explica o processo evolutivo pelos princípios da evolução natural e gerou grande controvérsia junto aos cientistas mais conservadores e aos membros do clero, por estar em desacordo com a interpretação literal do livro do Gênesis. A sua teoria baseia-se na variação existente entre os organismos de uma mesma espécie. Segundo Darwin, os elementos que apresentam características que melhor os adaptam ao ambiente são aqueles que, provavelmente, sobreviveram e procriaram,
passando estas características à sua descendência. Ao longo das gerações, o acúmulo de pequenas alterações dará origem à alteração das características da população, ou seja, à evolução. Darwin também fez descobertas importantes em outras áreas, que incluem os mecanismos de fertilização das plantas, a taxonomia de crustáceos e os mecanismos de formação do solo e dos atóis. O darwinismo, por si só, não é suficiente para explicar a evolução do altruísmo, por exemplo, a evolução de abelhas obreiras estéreis em um enxame. O neodarwinismo, a atual teoria da evolução, é uma síntese do trabalho de Darwin, com as mais recentes descobertas da genética. Embora muito se fala de ambas as partes, verdade é que, provavelmente, a ciência e a religião jamais andarão de mãos dadas no que diz respeito à criação do mundo e seu universo. A ciência se baseia em questões e provas científicas, isto é, aquilo que se pode provar cientificamente com base em conhecimento humano. A religião se baseia unicamente pela fé. E se a ciência atribui ao Big Bang a criação e a religião atribui a Deus, numa coisa elas se igualam. Assim podemos dizer: a religião não estava presente quando Deus criou o mundo. A ciência também não estava presente quando aconteceu o Big Bang.